Olá! Hoje nós vamos fazer um ponto rendado. Ele é um ponto grande, comprido e largo. Esse desenho veio através de uma foto mandada por uma inscrita que ela está com um trabalho para fazer usando o ponto e ela não conseguia esclarecer como fazê-lo no trabalho. A partir da base ela conseguia e não conseguia acertar para cima. Como eu tentei refazer o ponto através da foto que eu recebi, também quero mostrar para vocês quem queira fazer um ponto assim, grandão, bonito, dá um trabalho bem vistoso. Pode copiar, dar um pausa no vídeo e copiar. Em caderno quadriculado fica mais fácil de acertar o desenho, porque depois você vai só copiando. Lembrando que ele tem 34 pontos, ele ocupa 34 pontos, então cada desenho desses, 34 agulhas vão ser necessárias. Não cabe numa cartela normal. Pode ser reproduzido esse mesmo desenho, porque ele é rendado, reproduzido numa máquina eletrônica, por exemplo, e daí transformar em rendado. Mas ele é feito com transportador, e nós vamos fazê-lo com transportador também. Cada bolinha é um furinho. Aqui no lado eu tenho X e X. Esse X significa onde o ponto vai ser depositado. A agulha vai receber pontos laterais. Então, olhando aqui bem nesse extremo, eu tenho uma porção de agulhas sem nenhuma marcação, sem xizinho e sem bolinha. O que significa isso? Que esses pontos foram transportados. Cada ponto desse foi transportado para cá. Então, começa com uma quantia de agulha sendo transportada, depois vai diminuindo de um lado e do outro. Aqui no desenho central e nos de cima, o transporte é feito apenas para a agulha lateral. Eu não fiz xizinho porque ficaria mais difícil de visualizar o trabalho a ser feito. Mas acompanhando o vídeo aqui, você consegue desenhar no papel e depois reproduzir numa amostra. Se gostar do desenho, deixa naquele caderno de amostras, de amostruário, que eu sempre sugiro fazer. Ele ajuda também a um futuro, não precisa ser amanhã ou depois, mas num futuro em que você queira um desenho grandão desses, pode testar o ponto agora, deixar como amostra e no futuro utilizar. Ok? Então, 34 pontos. No lado, eu já desenhei mais 34 e mais 34 e assim por diante. Mas, usando o quadradinho, você repete, sem precisar desenhar no papel, você repete para a lateral. Então, essas duas agulhas centrais aqui sempre vão receber, vai formar uma espécie de meia folha. E é esse o detalhe que fica, porque essa meia folha também dá um ondulado embaixo na peça. Então, vamos começar. Vou precisar de transportador grande e transportador de 1. O transportador grande facilita para quem tem. Quem não tem, vai com o transportador pequeno fazendo os vários transportes que são necessários. Eu determinei que essas duas agulhas aqui vão ser as que recebem ponto. Então, para ela, eu vou transportar 1, 2, mais 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e vamos contar, conferir aqui para ver se está certo. Então, o furinho está aqui. O X, que é a agulha em que recebeu o ponto, está aqui. Então, do X até o furinho, quantos pontos vagos eu tenho? Quantos pontos transportados eu tenho? 9. Tenho 9 agulhas transportadas. Não, só tenho 8, então transporto mais uma. Essa é a primeira carreira. Então, eu preciso tê-la bem feito para depois o desenho de cima correr tudo certo. Estou nesse furinho aqui. É esse furinho.
Sigo a carreira contando quantas agulhas eu tenho que deixar entre esse furinho e esse outro. Doze. A próxima agulha vai ser um furinho. Só que eu ainda tenho que contar os pontos para onde o xizinho está. São 9. E o próximo é um xizinho. Então, transporto para lá. Vou levar com o transportador grande, porque agiliza o trabalho. A rapidez é maior do que individualmente. Mas são 9 agulhas que vão ser transportadas aqui, para que o buraquinho esteja nessa agulha ali. Fiz, então, a primeira carreira que eu tenho aqui. Agora, só duplico para o lado. Primeira carreira feita, agora vou para a segunda. Para facilitar o trabalho, eu sempre vou começar o desenho, aqui nessa parte inicial, começar o desenho pelo xizinho, transportando para ele, para depois achar os pontos que sobem. Facilita e você tem uma noção de para que lado vai a agulha. As duas agulhas centrais são essas. Levo para elas, então, pontos. Na primeira carreira foram 9, nessa segunda 8, depois 7, 6, até chegar em uma agulha sendo transportada para o xizinho. Depois que o ponto central é entendido, é feito correto, você consegue fazer os laterais mais fácil. Só que eles acontecem ao mesmo tempo, na mesma carreira de furinhos. Então, primeiro faz esse e depois o central. Terminei esse desenho e esse desenho. Agora eu vou fazer os do meio. Como ele é feito? Simplesmente levando um ponto de cada vez, por isso eu preciso do transportador de 1. O furo inicial está aqui, agora fiz de um lado e do outro, levando para dentro. A cada 2 carreiras, repito. Primeiro começo com o ponto meia folha, vamos chamar assim. E depois eu venho com o transportador de 1 fazendo o desenho do meio. Nesse desenho do meio, quando eu tenho 5 agulhas, começo mais uma carreira de furinho,
que é essa segunda carreira que vai acompanhar também para o centro. Tenho 5 agulhas entre o furinho que foi formando aquela meia folha com vários pontos transpostados e essa que vai entrando. 5 agulhas com malha, levo mais uma para dentro. Aqui com 4 pontos em malha, começo um novo furinho. 4 agulhas com malha, começo um novo furinho, para esse desenho central aqui. Deixo 2 com malha, onde ela transporta. E uma com malha para onde forma a meia folha. Transportando agora 5 pontos para meia folha. E dá para notar como ela já vai formando um bico aqui embaixo, uma onda. E essas 2 agulhas onde é transportado o ponto também ficam um relevo bem bonito. Nesse desenho central, eu já cheguei nos últimos 2 furinhos. Agora, eu só vou continuar com essas outras carreiras na lateral e vou abrir mais uma, porque aqui pelo desenho eu tenho 4. Então, 1, 2, 3 e vou abrir mais uma agora. Deixo 2 agulhas, abro mais uma. Essa carreira de furinhos também eu já cheguei em 2 agulhas aqui. Então, ela vai terminar nessa posição, mas as outras vão continuar
até fecharem também em 2 agulhas. Que é o que temos no esquema e aquela meia folha eu já cheguei a completar o último xizinho. Eu já estou nessa carreira aqui. Então, termina com uma agulha sendo transportada apenas. Temos então a primeira parte do desenho, que é a meia folha, terminada. Para cima eu não tenho mais xizinho, então eu não vou fazer com transportador grande. Vai continuar apenas com o transportador de 1. Continuo subindo com essas agulhas sendo transportadas até terminar a última carreira que nós temos aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terminei essas carreiras, termina essa parte do desenho. Só que ainda continua com desenhos mais para cima. Onde? Exatamente depois que eu fiz o xizinho, o último transportado do xizinho, agora eu vou começar a fechar no mesmo sentido desse desenho central, levando com o transportador de 1. Então, repito o furinho na mesma agulha que foi feito, levando a agulha para dentro. Transportando para dentro, onde eu tinha a meia folha. E essas outras carreiras seguem até fecharem em 2 agulhas. E aqui eu vou transportando agora para o lado. Quando eu tenho 10 agulhas em malha, no centro onde era aquela meia folha, eu vou abrir mais uma carreira de furinho. A segunda carreira de furinho, segundo o nosso esquema aqui. Assim, entre um furinho e o outro que foi feito agora, eu tenho 3 agulhas em malha. E esse do centro, já terminei em 2 agulhas, então ele vai ser dispensado agora. Vou seguir apenas com os desenhos onde eu tinha a meia folha.
Novamente, com 10 agulhas aqui no centro, abro mais uma. Aqui nós temos 4 carreiras de furinhos também. Então, quando eu tiver 4 carreiras de furinho, termino, não preciso fazer abrindo mais nenhuma, até elas chegarem em 2 agulhas de distância entre um furinho e outro. E quando eu tenho 10 agulhas novamente entre um furinho e outro, abro mais uma, que é a última carreira que nós vamos fazer. Assim, vou levando todas essas carreiras de furinho até elas terminarem em 2 agulhas. Aí termina o ponto. Ele é um desenho bem grande, dependendo de onde você vai usar, ficará muito bonito. E aqui o resultado do nosso trabalho. É um ponto bem comprido, com 74 carreiras de comprimento para essa receita aqui, por 34 agulhas que precisam entre um e outro desenho, formando uma meia folha e depois esses desenhos que acompanham aqui. Ele é muito bonito, não é difícil de fazer, desde que comece a primeira carreira dele bem certinho. Depois, o restante é só ir acompanhando. Nós mostramos no início também o desenho e agora no final, para quem queira copiar a receita e reproduzi-la numa malha. Espero ter respondido a essa inscrita que estava com o trabalho pendente e a outros que queiram fazer um desenho assim também. Não é para qualquer trabalho que se faça um desenho desse comprimento. Para uma barra de um casaco, ou de uma saia, ou de um vestidinho, como era o caso do desenho da foto que ela me mandou, fica muito bonito. Ele acompanha para cima em malha lisa. E é um detalhe furadinho feito em qualquer tipo de máquina. Nossa amostra de ponto para hoje é essa. Bom trabalho!